Sejam bem-vindas. É uma alegria enorme para mim estar aqui com vocês. Eu sou a Freise Manioto, do Dom Doquinhas Ensina. Hoje nós vamos falar sobre as características de um laço lucrativo. É um assunto importantíssimo e se eu fosse você, eu não perderia, tá? Gente, olha só, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que existem vários fatores que interferem no valor de um laço, né? Então, quando a gente pensa em como precificar, em como dar o valor, dar o preço para os nossos produtos, a primeira coisa que a gente pensa é no custo de material. Inclusive, algumas pessoas pensam erroneamente que a precificação ela está apenas ligada ao custo de material. E é um mínimo que você tem que fazer, é calcular o quanto você gasta de material para fazer um produto, né? É o mínimo mesmo. Por que é o mínimo, Fran? Porque se você não faz esse cálculo de custo de material, a chance de você tomar prejuízo, ela é de, sei lá, 90%, né? É muito grande mesmo, porque a gente não tem muita noção, principalmente quando a gente está começando. Então, o custo de material, ele interfere, sim, no preço do laço, e sim, a gente precisa se preocupar com ele. Mas, hoje nós viemos aqui não para falar de custo de produto ou de custo de laço. Nós viemos aqui para falar de lucratividade. Nós viemos aqui para entender quando compensa para mim trabalhar com um produto ou não. Então, a primeira coisa que você tem que saber é a precificação. Se você sabe precificar, você sabe a sua lucratividade por item dentro do seu ateliê. Então, a precificação aqui ela é primordial. Você precisa saber precificar. Você precisa ter noção dos seus números, todos eles. Custo fixo, custo variável, né? Você precisa ter noção exata de quanto custa esse produto que você produz, para você poder definir qual é a lucratividade que você tem vendendo ele ao preço que você vende. Ou até mesmo para você definir o preço do seu produto olhando para o seu custo de produção, custo de material, custo fixo, né? Então, a precificação, a gente parte dela para tudo, até para determinar qual é a lucratividade que você vai ter em um determinado produto. Sério, Fran? Seríssimo. É através da precificação. Eu amo ver, não me levem a mal com o que eu dizer, tá? Que eu vou dizer aqui, tá? Mas eu amo ver o burburinho que causa quando as novas alunas do Dom Doquinhas Ensina chegam e elas começam a estudar precificação. E não é porque eu amo ver as pessoas desesperadas, não. É porque eu percebo que elas estão buscando corrigir, porque eu percebo que elas estão, de fato, interessadas em aprender, que elas estão reconhecendo a importância disso, né? Por quê? Porque se você não ajusta isso, todo o resto vira uma bagunça. Então, a base toda da lucratividade é a precificação. É você conhecer o que você tem de despesa, conhecer o que você tem aí de custo total aí para produzir esse produto e descobrir qual é a margem de lucro que ele te dá. Essa é a base. Você vai ter lá o custo de material, o custo de produção. Fora custo de produção? Uhum. Se você é uma laceira que pretende ser uma laceira de sucesso, ou se você já é uma laceira de sucesso, ou seja, se você já fatura mais de 5 mil reais por mês, você deve saber que você tem sim um custo de produção, seja trabalhando sozinha ou seja trabalhando aqui como eu, com alguém trabalhando junto. E o que seria esse custo nosso de produção? É o custo da sua hora de trabalho. Você, com certeza, se você quer ser uma laceira de sucesso, você deve saber que o seu salário, né, o seu prolabore, ele sai da lucratividade da empresa. Então, como é que eu faço para saber quanto é o custo de produção, né? O meu custo de produção, você vai descobrir na precificação. Então, quanto maior o seu salário, maior é o seu custo de hora. Então, a gente tem um custo de produção que precisa estar contabilizado na precificação. Para quê? Para que não comprometa a lucratividade da minha empresa no final do mês. E que eu possa receber o meu salário tranquilamente.
Então, a precificação, ela mapeia para você tudo, ela mostra tudo para você, como é que você vai ter que trabalhar com aquele determinado produto. Falei tudo isso daqui, por quê? Porque agora a gente vai começar a falar sobre quais as características de produtos que mostram para a gente que aquele laço é bom ou não para eu trabalhar com ele. E é isso que eu quero que vocês, por favor, abram a mente de vocês. Vocês precisam abrir a mente para o que eu vou passar para vocês aqui. Não dá para vocês seguirem sendo assim, ó. Que nem aqueles cavalinhos que tem que usar aquele negocinho assim, ó. E para ele olhar para cá e não enxergar nada nem para cá, ele só olha para frente. Nesse caso aqui, a gente precisa sim expandir a mente e olhar para todos os lados e olhar para o nosso negócio e tomar a decisão se a gente continua ou não com aquele determinado produto dentro do nosso ateliê. Então, preste atenção. Cada laço que você vai produzir no seu ateliê, ele tem características que consomem tempo de produção, que consomem material. Ele tem características que atraem mais ou menos o seu público. Talvez você, para fazer esse laço, precise de investimento, que lhe falta alguma coisa. Então, é por aí que vocês vão começar a fazer uma análise. Esse aqui é um lacinho boutique na fita número 5, ó, pequenininho, tá vendo? Pontinha aqui, pontinha aqui. É um lacinho básico. Então, vamos pensar aqui na lucratividade desse laço aqui. Então, vamos supor aqui, ó, usou, sei lá, 54 centímetros de fita, né? Tá uma fita só, já é atrativo. Usa uma fitinha para fazer o acabamento aqui no miolo. Usa um bico de pato, um bico de pato reforçado, mais carinho. Aí eu encapei esse bico de pato, então vamos pensar aqui. O bico de pato encapado, ele aumenta o meu custo de material e também ele aumenta o meu custo de produção. Sim, é nessas coisas que vocês têm que pensar. Então, esse é um laço aqui que, vamos ver, eu vou fazer a minha conta lá na minha precificação. Então, o que você vai considerar na hora de precificar esse laço aqui, ó? Você vai contabilizar a quantidade de fita número 5, a quantidade de fita número 2, o bico de pato reforçado, a fita que vai para fazer esse acabamento aqui, uma quireirinha lá para cola quente e linha, essas coisas que eu coloco lá, sempre um valorzinho, que fala, simbólico, eu já deixo para todos igual, não fico fazendo conta. E aí, você vai colocar o tempo que você gasta para fazer esse laço, incluindo encapar o bico de pato, montar e finalizar o seu laço, certo? É assim que a gente faz a precificação do laço, além dos outros custos, né? Custo fixo, custo variável, a gente vai colocando lá. Aí, nós temos aqui, do lado aqui, um outro lacinho. Esse é o lacinho Renata, feito com uma fita só, ó, tá vendo? Ele não tá fita dupla, uma fita só. A coisa mais bonitinha e fofinha desse mundo. E quando a gente olha para esse laço aqui, se a gente olha para esse laço aqui e para este laço aqui, a gente tem aquela impressão, peraí, tô de ponta cabeça, tô segurando errado. A gente tem aquela impressão de que esse laço gasta-se muito mais material e tempo para executar do que esse aqui. E eu vou falar a verdade para vocês, eu não sei quanto tempo eu gasto para fazer esse laço aqui, nem quanto tempo eu gasto para fazer esse laço aqui, não cronometrei, faz muito tempo que eu não faço isso. Mas, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que às vezes é só impressão. Você bate um olho no laço e cisma que ele demora mais, ou que é mais difícil, ou que gasta mais material do que o outro. Mas, quando você vai estudar o laço para precificar e para descobrir por quanto você poderia comercializar aquele laço, você tem surpresas. Então, o que vocês têm que começar a observar na hora de escolher um laço
para trabalhar. A primeira coisa, não é porque a Maria faz e dá certo para ela que eu vou fazer e vai dar certo para mim. Eu postei esses dias aí o sucesso que está sendo aqui no meu ateliê, as tiarinhas com letrinha. Tanto é que tem várias aqui, ó. Né? Tem, sei lá, tem mais lá, não alcanço pegar, tá? E aí alguém colocou lá no meu direct, muitas. Nossa, eu tô vendendo muito. Ah, eu tô vendendo, não dou conta de fazer. E teve uma que colocou, na minha cidade não está tendo saída. Então, não é tudo que você faz que a outra vai fazer e nem que a outra faz que você vai fazer que vai dar certo. Eu não estou dizendo que você não pode testar, estou dizendo não é garantia. O sucesso da Fran com esse produto não é garantia do sucesso da Viviane com esse produto. Não é. Então, o que vocês têm que fazer? Precisam testar. E quando eu falo para testar, vocês precisam investir pouquinho para testar. Não dá para fazer um grande investimento e depois falar, meu Deus, e agora? Agora, Inês é morta, já gastou o que não deveria. Então, testa primeiro. Essa é a primeira coisa que vocês têm que pensar, ter em mente. Não é porque uma faz que eu vou fazer e vai ser um sucesso, eu preciso testar. Segundo, vocês precisam fazer o laço, e não é a primeira vez que você faz, não. Porque a primeira vez todo mundo demora mais para fazer. Fez o laço, aprendeu? Ó, tá ok, já aprendi a fazer, agora eu vou cronometrar. Eu vou descobrir qual que é o custo de produção desse laço, qual que é o custo de material, qual que é o custo fixo. Eu vou descobrir qual é a precificação exata desse laço. Para quê? Para eu ver qual é a margem de lucratividade que eu posso embutir nele. E se essa margem de lucratividade que eu embuti nele faz dele um laço com um preço justo, a ponto de que a minha clientela vai comprar. O meu mercado vai comprar. E às vezes, só na precificação você já fala, ih, furada. Vende só aqueles que você fez para teste mesmo, queima eles e não faz. Então, não é porque uma faz que vai dar certo no seu caso. Não é porque vai pouco material que ele é viável para você. Porque às vezes ele vai pouco material, mas você se enrola. Às vezes ele vai pouco material, mas você não vende porque o seu público não gosta. Então vocês precisam unir várias características para ver no final, no campo de batalha, se valeu a pena ou se não valeu a pena. Comece a olhar para o seu trabalho e comece a pensar quanto tempo eu levo para fazer isso. Vocês querem me ver? É impressionante. Eu estava sentada aqui, colando feltro atrás de aplique, pensando, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? E por que eu estava pensando? O tempo que eu levo cortando pedacinho de feltro, passando colinha no feltro, colando atrás de aplique, para depois colar o aplique no laço, quanta coisa eu já poderia ter feito. E você sabe o que isso é? Mentalidade de uma artesã de sucesso. Por quê? Porque eu sei que o meu tempo vale ouro. Meu tempo vale. Então, por que eu vou ficar gastando ele com esses mimimi, que no final das contas eu vou vender a tiara lá por R$30, 35, mas e o tempo que eu investi? Será que tá valendo a pena? É assim que vocês precisam pensar. Vocês fazem laços maravilhosos, mas não são lucrativos. E eu garanto que não são. Ah, mas são sim, menina. Nossa, eu vendo esse laço a R$35. Aí a hora que faz a precificação, eu falo, nossa, impressionante. Porque qual que é a conta que a pessoa faz? Custo de material versus valor de venda. Apenas. E não dá para você. Isso você faz quando você está começando. Você não entende nada de precificação, você não aprendeu ainda. Mas quem tem acesso à informação, quem tem condições totais de aprender, precisa aprender. Se você tem acesso à informação, aprenda. É o mínimo que você faz se você, de fato, quer ser uma laceira de sucesso. Porque você vai começar a olhar que não tem lucratividade boa, não. Não tem. Você gasta muito tempo fazendo, você gasta muito material. A margem de lucro desse laço, se você colocar o salário que você pretende ganhar de verdade, você vai ver que ela é ridícula. Mesmo que você venda ele a R$40. Não vale a pena. Gastar horas bordando uma peça não vale a pena. Mas eu quero falar uma coisa aqui muito importante.
Quando a gente está começando, a gente recebe muito de cliente assim, faz esse laço aqui para mim, ó. E aí, Fran? Nossa, Fran, a lucratividade é muito baixa, não compensa para eu fazer, né? Eu vi a Fran lá falando naquela live que não compensa fazer. Presta atenção, criatura, não é isso. Depende do nível de jogo que você está. E quando eu falo jogo aqui, eu estou me referindo, estou fazendo uma referência divertida, de dizer da nossa caminhada ao sucesso, da nossa caminhada a um faturamento alto. Então, se você está começando, é diferente. Sabe por quê? Porque lucro pequeno ou lucro alto continua sendo lucro. Não tem diferença no quanto, mas continua sendo lucro. Então, se você está começando com a sua agenda super aberta, não vende muito ainda, vende bem pouquinho, aceita, faz, com certeza, porque você vai lucrar. É melhor lucrar um pouco do que não lucrar nada, né? Do que você ficar lá no 0 a 0. Então, vocês precisam ter inteligência para entender em que momento vocês estão nessa caminhada rumo ao faturamento de 5 mil reais. O nosso objetivo é faturar bastante. Então, qual que é o momento que você está? É uma percepção. Uma laceira de sucesso, ela tem uma percepção aguçada. Então, ela se incomoda, como eu me incomodei sentada aqui hoje, colando pedaço. Tá aqui, gente, ó. Colando. Cadê, Helena? Aqui, esse aqui, ó. Pedacinho de feltro em aplique, ó. Não tô mentindo, tá aqui o feltro, tá aqui os apliques. Falei, meu Deus, então você tem que se incomodar. Quando começar a te incomodar, quando você estiver fazendo lá, você começar a ficar incomodada e falar assim, meu Deus do céu, é sinal de que você precisa começar a mudar a história dos seus produtos no ateliê. Ai, Fran, nossa, mas eu faço aqui um laço com 18 camadas de bordado que as minhas clientes amam. É o carro-chefe do meu ateliê, menina, vende tanto. E quanto, criatura, que você está conseguindo faturar no mês, presa horas em um laço para bordar? Conta para mim. Não são as suas clientes que vão mudar o faturamento do seu ateliê. Claro que elas vão cobrar, né? Mas é a sua forma de se posicionar, é a forma que você oferece os seus produtos, é o tipo de produto que você trabalha que vão fazer você aumentar o seu faturamento e diminuir, às vezes, o seu esforço de horas trabalhadas. Tem gente que trabalha muito para faturar pouco. E tem gente que trabalha menos para faturar muito mais. E aí vem aquela pergunta que eu coloquei até na jornada Laceira do Sucesso. Por que tem artesã que consegue vender um laço a 35 e eu não consigo vender o meu a 15, o mesmo laço? Posicionamento, é construção de imagem de marca, construção de imagem de produto, estratégia, o nível do jogo que ela já está, como foi que ela levou a clientela dela para chegar nesse nível. É uma laceira de sucesso. E como que ela fez? Estou dando jogo aqui para vocês. É posicionamento. É vocês entenderem. Eu não consigo olhar aqui nessa cestinha, estão os laços que eu estou regravando. Estou regravando tudo quanto é aula. Estou regravando um monte de aula aqui. Eu não consigo olhar aqui e ver que tem algum laço aqui que não seja laço lucrativo. Vocês sabem por quê? Porque eu não faço. Já fiz, mas eu não faço. Desculpa o que eu vou falar para vocês, mas eu não perco meu tempo fazendo, porque para mim é perder tempo. Porque se eu gasto horas trabalhando em cima de um produto cuja a margem de lucro não é o suficiente para cobrir o que eu faria com esse mesmo tempo e com outros produtos, desculpa, é perder tempo. Então eu não faço, então eu não ensino. A conta que você tem que fazer é muito simples para descobrir se um laço é bom para você ou não. Quanto tempo você demorou para fazer ele? 1 hora. Tá vendo aquele laço seu que tá lá no canto do seu ateliê, que você vende ele pra caramba? Que você faz ele em 10 minutos?
Você faz em 10 minutos, então em 1 hora você conseguiria fazer 6. Faz a conta de qual é a lucratividade que esses 6 laços te dão versus a lucratividade desse 1 que você fez em 1 hora. E aí você me responde se vale a pena você continuar fazendo esse laço fofo, lindo, chiquérrimo, que a internet inteira faz. Não é inteligente. Além do que, para fazer esse laço clássico, básico, muitas vezes você usa uma fita, 2. Para fazer aquele fofo emperequetado lindo que a internet inteira faz, você gasta 3 tonalidades de fita, aí o miolo vai 2 outras cores, aí vai um pedacinho de couro, aí vai apliquezinhos de brilhinhos, aí vai aplique do lado, aplique do outro, lacinho de um lado, lacinho do outro, bota miolo, bota outro miolo. Gente, pelo amor de Deus, é lindo. E eu não estou aqui falando, criticando que seja feio, eu estou falando que custa muito caro produzir esses laços, se você quer de fato ser uma laceira de sucesso, ter uma alta lucratividade versus mínimo esforço. Porque não adianta nada vocês virem aqui falar para mim, mas eu conheço laceira que fatura mais de 5 mil reais trabalhando só com esses produtos. Parabéns! Mas ela trabalha demais. E se ela não trabalha demais, ela tem que ter mão de obra para cobrir isso, porque leva tempo para fazer. É muito simples. É só vocês fazerem conta. Como é que vocês vão dar conta de produzir uma alta quantidade de laços que levam mais tempo para produzir? Ou vocês cobram muito caro por eles, ou vocês contratam alguém para te ajudar. E aí, sabe o que acontece? Vocês não vão cobrar muito caro para poder vender, e aí vocês vão ter que pegar a sua lucratividade e diminuir um monte para quê? Para pagar alguém para ajudar vocês para dar conta disso daí. É esse tipo de pensamento que vocês têm que pensar, que ter. E vocês não podem ver um laço bonitinho, cheio dos fricotinhos, e já querem sair correndo fazer. E pior, para tudo que está fazendo, para fazer esse laço. Eu já fiz isso também 1000 vezes. Mas eu não faço mais, não. Eu tenho hora para tudo aqui. Inclusive para essas coisas, para esse tipo de teste. Por quê? Porque teste toma um tempo da gente danado. E às vezes você faz e descobre que não vale a pena trabalhar com aquele produto. Quer dizer, foi 1 hora, 2 horas investida ali, que não vou te voltar mais. Mas tá bom, você testou. Pior é se você já fizesse direto, já voltasse para vender, depois visse que é um fiasco, e aí perdeu material, perdeu tempo, né? Muito, muito pior. Então é teste. Mas você tem que ter horário até para fazer teste. Por quê? Porque a sua hora custa caro. E aí, se você ficar parando para fazer testinho daqui, testinho dali, procrastinando, achando o lacinho tão fofinho e ficar fazendo ele toda hora, você tá perdendo dinheiro. Credo, Fran, como você é dinheirista. Gente, eu não tô aqui para ensinar vocês a brincarem de fazer laço. Eu tô aqui para ensinar vocês a serem empreendedoras de sucesso. E uma empreendedora de sucesso, vocês me desculpem, mas ela fatura de 3 a 5 mil reais por mês com os laços. E tem lucratividade alta para ter um salário legal e realizar seus sonhos. É isso que vocês têm que pensar. A não ser que, de fato, vocês façam só por prazer, para agradar alguém, para presentear, para ter uma rendinha extra. Não precisa ter um volume tão grande de faturamento assim. E tá tudo bem, não há errado. Mas se o seu foco é de verdade independência financeira através dos laços, aumentar o seu faturamento, a renda familiar, transformar a sua vida, realizar os seus sonhos, a sua mentalidade tem que ser de empreendedora, tem que ser de empresária, né? Tem que ser bom para o seu negócio. Não dá para ser meia boca. Então, o meu recado para vocês, assim, ó, é que vocês comecem a observar cada laço antes de sair empolgadíssima fazendo, porque ele é lindo e realmente tem laços que são magníficos e maravilhosos, que eu compraria por 35, 40 reais para minha filha, porque eu acho barato, porque eu conheço, né? Eu, Fran, conheço, sei o quanto custa para produzir, o quanto o tempo vai, investido, tudo, mas que as clientes não enxergam assim, não. Elas não enxergam. Elas acham lindo, mas acham caro. E aí você começa a ficar ouvindo um monte de não, né? Ai, não, ai, acho muito caro. Ai, acho que é um investimento muito alto para um laço.
E aí você olha para aquele laço lindo, maravilhoso e fala, meu Deus, mas é tão lindo. Por que que ela não enxerga, né, que vale tudo isso? Aí a gente tem aquela vontade de falar para a cliente assim, ai, você não sabe quanto tempo eu passei para fazer esse laço, por isso que ele custa caro. A cliente pode devolver um bonito para você assim, ó, ah, mas, né, eu acho caro, continuo achando caro. E é capaz de você ouvir assim, ah, eu acho que você não devia fazer mais, não, porque é muito caro para vender esse valor. Nossa, que nervoso. Então reflitam isso. Olhem para o dia a dia de vocês, como é que vocês estão lidando com isso, com essa escolha de produtos. Será que não tem algum produto ali que você faz que você fala, meu Deus do céu, isso aqui está empatando o meu dia, não vale tanto a pena assim. Ah, isso aqui valia R$ 60, a cliente não quer pagar nem 30. Ah, tá bom, 30, né? Eu gasto 15 de material, pelo menos eu ganho 15. Que ilusão, você não tá ganhando 15. Não tá, entendeu? Porque além de você não estar ganhando os 15, porque tem outros custos, você está deixando de ganhar muito mais, porque você poderia fazer outros produtos nesse período e ter uma lucratividade maior. Então, às vezes, o pensamento de vocês é só no que você está deixando de ganhar, no que você está na lucratividade pequena ali. Não, é a lucratividade pequena mais aquele valor que você deixar de ganhar, porque você poderia estar fazendo outros mais lucrativos. Entenderam? Vocês precisam pensar dessa forma, meninas. As clientes sempre acham caro quando elas não enxergam o valor que elas acham que o laço deveria ter, tá? Elas sempre vão achar caro. Quando elas olham para aquilo e falam, uau, que coisa mais linda, elas estão dando valor, né? Elas têm, aí passa a ter valor. E quando algo passa a ter valor pra gente, o preço começa a importar menos. Não é que ele não importa, mas ele começa a importar menos. Por isso que quando a gente fala que as pessoas não compram valor, né? Ops, desculpa, elas não compram preço, elas compram valor, não é o valor em dinheiro, é o quanto elas olham para aquilo e falam, uau, isso vale ou não vale. É a percepção da pessoa, tá certo? Tchau, tchau, meninas!